Traz a sua mão sobre o seu coração. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa a vocês pela realidade do atraso da entrada. Isso ultrapassou a decisão da Canção Nova. Estava tudo programado, tudo certinho para a entrada ser às 7 horas, como estava na programação, mas algo ultrapassou os nossos limites decisórios. Então, eu queria pedir desculpa para você, mas são as batalhas espirituais de todo e qualquer encontro de evangelização. E eu queria que você aplaudisse esse irmão, essa irmã que estão aí do seu lado, porque perseverou, chegou cedo, está aqui, e tantos outros que estão entrando. Vamos aplaudir os irmãos também que estão entrando. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pegue a sua palavra. Quando nós pegamos a palavra, nós pegamos e fazemos silêncio para escutá-la, porque é Deus que vai falar. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Eu queria que você, antes da gente ler a palavra, aplaudisse milhares de pessoas que estão nos acompanhando de casa, pelo sistema Canção Nova de comunicação. É para você esse aplauso, pela rádio, pela TV, pela transmissão da internet. Pegou a palavra? Lucas 1, versículo 67. Então, Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera pela boca dos seus santos profetas, desde os tempos antigos. Salvação que nos livra dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Assim tratou com misericórdia os nossos pais, lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, o nosso pai, de nos conceder que sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós os sirvamos. Repita comigo: que sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós os sirvamos em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós programamos 3 anos de tríduo em preparação para os 25 anos de aniversário da Canção Nova, da chegada da Canção Nova aqui em Brasília. Nós estamos no 2º ano desse aniversário. Frei combinou comigo da gente fazer esse tríduo, e aqui estamos nós. E a palavra que Deus deu de direção, para esse nosso encontro, está nesse versículo 75. Repita comigo: em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Repita mais uma vez: em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Agora diga bem forte: ou santos ou nada. Agora eu pergunto para você que está aqui, para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação: é possível ser santo hoje? Vou fazer de novo essa pergunta. É possível ser santo hoje? Pergunta para quem está do seu lado: é possível ser santo hoje? Sim. Sim. Eu quero apresentar para vocês por um momento
o mundo que nós estamos? Posso? Para a gente analisar juntos. O nosso mundo, ele tem vivido uma espécie de uma doença. Ele está adoecido. E eu acredito que a resposta de cada um de nós, nessa manhã, ela é cura para essa doença que o mundo está sofrendo. As pessoas, quando eu falo mundo, são as pessoas que foram atingidas lá no mundo por um sistema maligno. Veja só, o que o mundo atual vive nos mostra que cada vez mais nós precisamos viver uma vida no Espírito. No sermão escatológico, e aí eu quero que você vá na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12. No sermão escatológico que Jesus faz, capítulo 24 e 25, Jesus vai falar da sua vinda gloriosa. E ele diz que existirão sinais que mostrarão a aproximação da vinda gloriosa dele. Porém, Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, ele vai dizer assim: mas a maioria dos sinais que Jesus apresenta sempre aconteceram. Guerras, fomes, pestes, terremotos. Mas aí ele diz: será que é a intensidade desses sinais? Ele se pergunta. Mas veja o versículo 12. Está acompanhando? Amém? A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade, no original, ela tem uma faceta. Ela não é só a iniquidade no sentido próprio do pecado, mas a palavra é anomia. Repita comigo: anomia. Essa palavra iniquidade, ela significa anomia, no original grego. E o que significa anomia? Fala para mim, padre. Estou escutando você não. Padre, o que significa anomia? Presta atenção se o mundo não está vivendo o que é anomia. Anomia é uma ausência ou rejeição das normas divinas. A anomia é uma rejeição dos princípios morais estabelecidos por Deus. A anomia pode ser também traduzida por aquilo que nós vimos: iniquidade, maldade ou transgressão, aparecendo várias vezes no Novo Testamento. Vai para trás na sua Bíblia, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, no versículo 21. Capítulo 7 de Mateus, 21. Tá ligado? Vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, a anomia, a desobediência, a rebelião contra os mandamentos, contra aquilo que Jesus mesmo estabeleceu. Afastai-vos de mim. Na segunda carta aos Tessalonicenses, vai lá para frente. Ontem eu gravei um vídeo pedindo para você trazer Bíblia. Nós falamos no rosário da madrugada ontem, eu e o Frei.
porque nós vamos usar muito a Bíblia. Então, 2 Tessalonicenses, você vai no capítulo 2. Nesse capítulo 2, São Paulo está falando especificamente da vinda gloriosa do Senhor. E Paulo vai dizer que antes da manifestação do anticristo, aconteceria na face da terra uma apostasia da fé. É um outro sinal: o crescimento da iniquidade, a apostasia da fé, a renúncia da fé. As pessoas, diz o apóstolo Paulo, que nesse sinal dos fins dos tempos, as pessoas abandonariam a fé. Às vezes a gente fala assim, mas eu não abandonei, não é verdade? Estou aqui. Mas às vezes nós apoiamos ideias e ideologias que são totalmente contrárias à fé. Eu não rompi com a fé, eu vou na missa, eu vou na igreja, participo de algum movimento, mas tem pontos da doutrina, da palavra de Deus que eu digo, eu não concordo. Isso se chama iniquidade, isso se chama anomia. E veja só, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 7, pega aí, versículo 7 da 2 de Tessalonicenses, versículo 7 da 2 de Tessalonicenses: pois o mistério da iniquidade já está em... O que está escrito aí na sua Bíblia? Não ouvi. Ação. Paulo está dizendo lá nos inícios da igreja que o mistério da iniquidade já está em ação. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala, meu irmão. Balança a mão dele e diga, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O mistério da iniquidade já está em ação. Diga mais uma vez para ele. O mistério da iniquidade já está em ação. Balança a mão dele. Deus te trouxe aqui para que você entenda que o mistério da iniquidade, a anomia, a rejeição aos mandamentos, a rejeição à lei de Deus, aos princípios morais, já estão em andamento. Balança a mão desse irmão, diga, o apóstolo Paulo, na 2 de Tessalonicenses, no versículo 7, ele está dizendo, para mim e para você, o mistério da iniquidade já está em ação. Balança a mão dele e diga, em nome de Jesus, eu estou como batizado, pedindo agora a Jesus, que Ele te proteja, que Ele te liberte, e que Ele te tire de qualquer iniquidade desse mistério que está em andamento no mundo. Porque eu quero declarar, em nome de Jesus, que você pertence a Deus e não a este mundo. Você quer aplaudir? Aplauda. Nós pertencemos a Jesus Cristo e nós não cederemos ao mistério da iniquidade. Mas pera lá, Paulo está falando do anticristo. Paulo vai falar dos poderes que serão dados ao anticristo, inclusive até de fazer milagres, prodígios, enganadores. Diga comigo, milagres, prodígios, enganadores. Levanta a sua mão direita e diga, eu não vou me deixar enganar. Diga mais uma vez, eu não vou me deixar enganar. Eu agora, diante de Jesus, declaro que eu aceito Jesus Cristo como Senhor. Eu aceito a palavra revelada. Eu aceito a doutrina da igreja, a doutrina moral da igreja, o ensinamento da igreja, porque eu, em nome de Jesus, declaro, eu não serei enganado, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia.
Pode aplaudir esse Jesus que é o seu Senhor. Mas aqui, no versículo 10, da segunda de Tessalonicenses, Paulo vai dizer: e com toda a sedução da iniquidade. O que é iniquidade? Anomia. O que é anomia? É rebelião, é resistência aos mandamentos, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Sim ou não? Veja só, é a rejeição. Com toda a sedução da iniquidade, o anticristo e o sistema do anticristo se manifestarão para os que perecem por não terem acolhido o amor, a verdade que os teria salvo. O que os teria salvo? O amor, a verdade. Eu preciso ser muito sincero com vocês hoje, e sem nenhum pessimismo, mas olhando para as estruturas desse mundo, o que nós vemos? As pessoas amam mais a iniquidade, mais a mentira do que a verdade. Inclusive hoje, para nós pregadores dizermos a verdade, muita gente fica com raiva da gente. Verdade ou não é, Frei? Tem muita gente que ama. Você ouviu como o senhor entrou aqui, na hora que te viram, que te aplaudiram, ama o nosso ministério. Mas a gente, em muitos lugares, por falar a verdade como tem que ser dita, as pessoas não se agradam de nós, porque elas já estão num sistema de iniquidade. Muitas delas já foram convencidas que o erro é o certo, que o pecado não é mais como era antes. Agora a gente pode fazer o que a gente bem entender, que a igreja vai se adaptar a esse sistema. Meus irmãos, é a verdade que irá nos salvar. Amém? Cutuca quem está do seu lado e diga: é a verdade que vai te salvar. Amém? Então nós estamos nesse mundo. Você acredita que nós podemos ser santos hoje? Quem acredita, levanta a mão e diga: ou santos ou nada. Eu ainda não escutei. Quem acredita? Declara: ou santos. Diga mais uma vez: ou santos, ou santos. Glória a Deus. Você está entendendo? Então o que é esse mistério da iniquidade? Esse mistério de anomia, ele gera essa rebelião, essa desconsideração aos mandamentos de Deus, a ausência e o respeito e a reverência para com Deus e os seus ensinamentos, a decadência moral e um afastamento dos valores espirituais. Verdade ou não é que a abertura da Olimpíada mostrou exatamente isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Irreverência com aquilo que é sagrado, em nome de uma arte ou da promoção de qualquer coisa. Isso é o sistema da iniquidade implantado e muitas vezes entrando nas nossas casas. Desrespeito com Deus. Mas deixa eu dar uma notícia para aqueles que já estão lá no sistema da iniquidade e que acham que podem zombar de Deus. A palavra diz: de Deus não se zomba. Eu vou repetir. Vou dizer para o lado de cá: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A humanidade às vezes fica perguntando: por que tanto sofrimento? Porque muitos têm zombado de Deus e abrem a porta para que o diabo faça os estragos que tem feito. Agora diga comigo: eu vou honrar Deus com a minha vida, vivendo a santidade. Aleluia. A canção nova acredita na santidade. A canção nova prega a santidade. A canção nova, junto com o Padre Jonas, que agora lá do céu está feliz
em ver-nos aqui, a Canção Nova acredita no ou santos ou nada. E é por isso que nós estamos aqui. Quais são as causas visíveis desse mistério da iniquidade? Diga comigo, secularização. O que é a secularização? É o afastamento das práticas religiosas, da fé em Deus. É aquilo que muitas vezes nós ouvimos dizer aí com a boca cheia, muitos jornalistas, muitas pessoas influentes, eles dizem assim: o Estado é laico. Mas eu vou repetir uma coisinha para aqueles que dizem que o Estado é laico. Quem aqui é brasileiro, levanta a mão. Fica com a sua mão levantada. Os câmeras podem filmar aí os que estão com a mão levantada. O Estado é laico, mas a maioria do Brasil é cristão. Acho que vocês não entenderam. O Estado é laico, mas a maioria de nós somos cristãos e exigimos ser respeitados na nossa fé. Exigimos porque nós somos o último censo, 51% de católicos no Brasil, 31 ou 32 de evangélicos. Juntando católico com evangélico dá 93%. O Estado é laico, mas o Brasil é cristão, para a honra e glória do nome de Jesus. Então não venho para cá com essa não. O Estado é laico, mas não é laicista. A nossa Constituição nos defende a nossa liberdade de fé, de professar a nossa fé. A nossa Constituição nos deu liberdade religiosa de dizer: eu creio na Santa Igreja Católica. Eu creio nos ensinamentos católicos. Eu, Padre Roger, tenho o direito de ensinar o que ensina a igreja, porque a Constituição do Brasil me dá a liberdade. Estou errado? Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu ganhei uma Constituição. Está lá na minha biblioteca. Ela é até de capa bonita. É uma capa chique. Nós somos cristãos. Olha para quem está ao seu lado, dê um sorriso bem lindo, mais lindo que você tiver. Diga: é nós. Nós somos cristãos. E existem princípios, valores, amém? Existe doutrina moral, amém? Deixa eu te dizer, valores inegociáveis, e quem disse isso foi o Papa Bento XVI, numa conferência para um partido político na Itália. Existem valores inegociáveis que eles nem dependem da doutrina moral da igreja, mas estão inscritos na natureza do ser humano. Primeiro valor inegociável, diga comigo, primeiro valor inegociável: direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. Pode aplaudir esse direito inegociável, nós não negociaremos com ninguém. Segundo direito inegociável, o matrimônio entre um homem e uma mulher. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Terceiro direito inegociável que o sumo pontífice Bento XVI, diante da classe política, dizia: o direito dos pais educarem os seus filhos sem a interferência do Estado. Esse é direito do pai, da mãe, educar na fé, nos valores, nos princípios, amém? Quem aqui é pai e mãe? Quem tem autoridade sobre o seu filho é você e não o Estado, amém? Agora, se você terceiriza e dá para o Estado, aí o problema é seu, mas é você que tem. E deixa eu te dizer, não foi vou usar uma palavra que lá no Nordeste se usa bastante: não foi o Estado que pariu o seu filho, foi você. Não é do Estado que Deus vai cobrar, é de você. Você que ensina aquilo que são os valores para o seu filho. Agora se vira. Olha para quem está do seu lado e fala: se vira, pedala. Secularização.
A sociedade laica diz que a fé deve ser algo privado e não público, sem ter qualquer influência na vida social ou política. A fé não pode, dizem por aí. Deixa eu te dizer uma característica do mistério da iniquidade: o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? As pessoas têm até aparência de piedade, as pessoas até frequentam as nossas igrejas, as pessoas dizem que têm fé católica ou cristã, mas ao saírem da igreja, vivem como se Deus não existisse. Zombam dos valores morais da igreja. Aquilo que está na palavra: não sente na mesa dos zombadores, daqueles que zombam de Deus. Zombam dos valores da igreja, zombam dos valores morais da igreja. Como se fossem Deus, dizem que só vivem aquilo que lhes convém, totalmente relativistas. Sou eu que digo o que é certo e o que é errado, sou eu que defino, e assim vai se colocando como medida de todas as coisas, e não mais a palavra de Deus, e não mais a doutrina da igreja, e não mais o ensinamento moral da igreja. Uma outra característica do sistema iníquo, do mistério da iniquidade: relativismo moral. Muitos, até dentro da igreja, nos tempos atuais, declaram que não existem mais normas morais absolutas. Rejeitam as normas estabelecidas, rejeitam a palavra, rejeitam a doutrina. Materialismo, diga comigo: materialismo. Uma ênfase excessiva nas realidades materiais, como se elas fossem o fim último. O possuir, o ter, o poder, a influência. Tem gente que se vende por causa do poder, tem gente que se vende por causa da influência, tem gente que vende os seus valores para ser reconhecida, tem gente por aí que se corrompe para que seja acolhido e agradado nesse mundo. Isso é o mistério da iniquidade. Os valores espirituais e morais vão sendo abandonados. Fala comigo: hedonismo. Que bicho é esse, gente? Fala para quem está do seu lado: hedonismo. Fala para quem está do outro lado: hedonismo. É o engano de achar que a felicidade está no prazer. É o culto do prazer, seja ele sexual, seja ele prazer do comer, seja ele o prazer da bebida, seja ele os prazeres da dopamina no cérebro, no uso do celular, das redes sociais, dos sites de pornografia, seja ele o prazer do embriagamento, das séries, dos jogos. O prazer, a pessoa não vai percebendo, mas ela vai sendo inserida numa cultura de prazer, de emoções, e ela entra nesse sistema anômico. Ela vai acreditando nas ideologias pregadas, porque a maioria delas são anômicas, iníquas, e ensinam a rebeldia contra Deus. E as pessoas vão sendo enganadas. Diga comigo: qual é o seu nome? Padre Roger Luiz. Não me deixarei enganar, porque a partir deste momento, eu peço a graça a Jesus de não ser enganado pelo iníquo, pelo inimigo, pelo mal. Diga bem forte: a partir de hoje, eu vou amar a verdade, ainda que ela custe o meu sangue, as minhas lágrimas, a rejeição das pessoas, a rejeição desse mundo. Eu vou amar a verdade, ainda que eu perca amigos, eu não abrirei mão da verdade, porque ou santos ou nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Tem um grande santo da igreja chamado Francisco Xavier, que foi convertido, porque ele foi formado cristão, católico. Na casa dele tinha capela, tinha um crucifixo gigantesco no tamanho natural. A mãe dele ensinou ele a rezar diante daquele crucifixo. E ele foi mandado para Paris para estudar na Universidade de Paris, se transformou num grande intelectual, o mais importante daquela época. E um outro homem da nobreza, chamado Inácio de Loyola, teve um encontro com Jesus num hospital lendo a vida dos santos. E aí ele se converteu. E aonde ele foi estudar? Na Universidade de Paris. E lá na Universidade de Paris, quem ele conheceu? O catedrático de filosofia, de letras, chamado Francisco Xavier. E na hora do intervalo, depois daquela aula tremenda, sabe o que ele fez, Frei? Inácio de Loyola chegou para Francisco e disse assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Aquilo incomodou o coração daquele intelectual. Ele morava num apartamentozinho simples, com um amigo para ajudá-lo, porque ele não tinha dinheiro, o amigo. E ele chegou lá e falou: tinha um rapaz esquisito, mulambado, parece até um mendigo lá na faculdade. E ele chegou para mim com a história, me incomodou. Ele falou assim: dê ouvidos ao que ele está falando. Depois da aula do outro dia, Inácio de Loyola chegou para Francisco Xavier e fez a seguinte pergunta: eu sei que você é o melhor dessa universidade, mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Meus irmãos, naquela hora, a palavra da verdade entrou no coração de Francisco Xavier. E ele disse: o que eu preciso? O que eu preciso para ganhar a vida eterna? E ali Inácio evangeliza Francisco e diz assim: se você me der a oportunidade, eu te convido para um retiro de um mês, que nosso Senhor me revelou que eu tenho que pregar. Retiro inaciano. Durante um mês, Francisco Xavier deixou a universidade e foi com Inácio para esse retiro. Voltou de lá convertido, abandonou a universidade e junto com Inácio fundaram a Companhia de Jesus. E esse Francisco Xavier saiu testemunhando o Evangelho para todas as nações difíceis. Ele pregou na Índia, ele pregou na China, ele foi no Japão, porque ele descobriu o que é a verdadeira felicidade. É a vida eterna. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? De que vale você ser louvado pelos homens desse mundo por acreditar nas ideologias, no sistema iníquo? De que vale você ser aplaudido pelas pessoas que você diz assim: ah, eu acredito também? Sentar na mesa dos folgazões, dos zombadores, dizer: é desse jeito mesmo, e negar a doutrina, e negar a sua fé, aquilo que você diz que está acreditando quando vai lá na missa, quando vai lá na igreja. Qual é o seu nome? Eu não escutei. Você não tem nome não? Qual é o seu nome? De que vale para você ganhar o mundo se você perder a vida eterna? O que vale? O que vale curtida, like? O que vale? Aplauso do seu professor que denigre a história da igreja, os ensinamentos lá na sua faculdade? Do que vale o reconhecimento desse mundo se você perder a vida eterna? O que nós estamos pregando aqui, ou santos ou nada, é porque nós acreditamos na vida eterna. Esse mundo vai passar e Deus tem uma eternidade feliz para nós. Deus tem uma eternidade feliz para você. Fulton Sheen dizia assim: o pecado do homem moderno é esquecer-se que ele tem uma alma para salvar. O pecado do tempo moderno é que os homens do tempo moderno esqueceram que tem uma alma para salvar. E quando nós dizemos ou santos ou nada, nós estamos dizendo: Deus, eu escolho a sua santidade.
porque o Senhor é santo, 3 vezes santo. Deus, eu escolho estar na sua presença e ser transformado de verdade. Deus, eu escolho sair do sistema do anticristo, do sistema desse mundo. Deus, eu escolho sair do mistério da iniquidade para entrar no mistério da equidade, no mistério da salvação. Você que está aqui nesse ginásio, você que está chegando, você que me ouve pela Canção Nova, existe um mistério de salvação, e deixa eu te dizer, esse mistério foi pago pelo sangue de Jesus lá na cruz, para que você seja salvo. E aqueles que lutam para a santidade precisam olhar para Ele e dizer: Deus, eu escolho honrar o sangue que foi derramado por mim na cruz, cada uma das suas chagas, cada um dos seus sofrimentos, a sua dor, a sua morte, a sua ressurreição. Dizer aos santos ou nada é abraçar a cruz. O que é ser santo? Jesus disse assim: quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, toma sua cruz, vem e segue. Vem e segue. Deixa eu olhar nos seus olhos. É esse o projeto que Deus tem para você. Você recebe? É esse o projeto que Deus tem para você. Você recebe o projeto de Deus? Deus não tem o inferno para ninguém. Deus não tem a condenação para ninguém. Ele tem a salvação. Ele tem a salvação. Diga comigo: Jesus, eu aceito a salvação. Jesus, eu aceito a salvação. Diga mais forte ainda: Jesus, eu aceito a salvação. Amém. Abra comigo a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, vai lá. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Eu queria que você decorasse essa palavra. O Frei não canta uma música, deixa Deus sonhar em mim? Não canta? Eu vou te revelar o que é o sonho de Deus. Posso? Vamos ler, não é eu não, não sou eu que vai revelar não. É Paulo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deixa eu te dizer, antes de Deus criar tudo o que existe, Ele nos escolheu. Bata no peito e diga: Deus me escolheu. Diga bem forte, eu quero ouvir um barulho aqui estrondoso: Deus me escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos e íntegros diante dEle no amor. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Que você seja santo e íntegro. Às vezes a gente fica assim: mas eu não dou conta de ser santo, são coisas extraordinárias. Não são coisas extraordinárias. A santidade não é uma coisa que a gente pensa assim: é inalcançável. De jeito nenhum. Se Deus nos deu essa vocação, se Ele nos criou para que nós fôssemos santos e íntegros diante dEle, é porque a santidade é alcançável. Mas você vai precisar fazer uma escolha. Diga comigo: eu vou precisar fazer uma escolha. Diga mais forte: eu vou precisar fazer uma escolha. Eu vou precisar fazer uma escolha. E eu escolho amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com a minha alma, com as minhas forças. Eu escolho amar a Deus. Eu revelei o que é a santidade. A santidade é escolher amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. É não amar você mais que a Deus. É não amar o mundo mais que a Deus.
é não amar o material mais que a Deus, é não amar os prazeres mais que a Deus. A santidade é obra do amor, é o amor que incendeia a nossa alma, é a caridade. A medida da santidade é a caridade, é nós amarmos a Deus. E como nós vamos amar a Deus, meus irmãos? Como nós vamos nos incendiar dessa santidade, dessa caridade, desse amor? Buscando a Deus de todo o nosso coração. Repita comigo, Mateus capítulo 6. Diga, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 33. Posso proclamá-lo sobre a sua vida? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A gente só vai viver a santidade se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça. E justiça na Bíblia é santidade. Buscar o reino de Deus e não o reino do anticristo, e não o sistema da iniquidade, e não o mistério da iniquidade, mas buscar o reino de Deus. E como a gente busca o reino de Deus? Deus deixou para nós a igreja, amém? E na igreja existem os sacramentos. A primeira coisa da obra da santidade na nossa vida. Quem aqui é batizado, diga aleluia. Então deixa eu te dizer, a primeira obra de santificação na sua vida foi o batismo. Glória a Deus. Você foi enxertado em Cristo e Ele é santo. E Ele é santo. É a santidade dele que nós precisamos. É dessa santidade, é uma graça batismal, é um dom do batismo. Depois você fez a primeira comunhão. Se você cometer pecados, existe o sacramento da confissão. Existe a Santa Missa, que é o céu na terra, aonde nós comungamos o corpo daquele que é santo, o seu corpo e o seu sangue. Na Canção Nova, aquele que declarou, ou santos ou nada, Padre Jonas a Bíblia. Vamos aplaudir o Padre Jonas? Essa declaração foi num momento dramático que a Canção Nova vivia. E qual era o momento dramático daquele tempo? A perda do primeiro membro da comunidade de vida, que havia morrido em São Gonçalo dos Campos, no dia 21 de junho de 1991. O padre foi buscar o corpo da Isabel Cortez, trouxe para Lorena, foi celebrada a missa de corpo presente pelo bispo, e na hora da missa de corpo presente o bispo pediu para o Padre Jonas fazer a homilia, e durante a homilia o Padre Jonas fez essa declaração, olhando para o corpo dela, ele declarou: daqui para frente, ou santos, ou santos, ou santos. O Padre Jonas reuniu toda a comunidade Canção Nova no dia seguinte e disse assim: eu vou sair durante 40 dias para me retirar e escutar a Deus, porque Deus quer dar uma grande guinada na Canção Nova. O padre fez um retiro de 40 dias na obra dos Santos Anjos lá em Guaratinguetá. E lá Deus falou com o Padre Jonas. Ele veio de lá com 5 documentos para a comunidade, chamados retomada. A primeira retomada que o Padre Jonas disse para nós era a retomada da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade. E ele apresentou aquilo que nós já buscamos, as 5 pedrinhas. Você sabe quais são as 5 pedrinhas? Eucaristia, repita comigo: Eucaristia, Palavra de Deus, confissão, jejum e rosário. Para vencer o Golias, 5 pedrinhas eu te dou. 5 pedrinhas. A missa diária, porque quando você encontra Deus, você passa por esse fogo
você vai desejando mais. Aquilo que é preceito é a missa dominical, mas eu tenho mais necessidade, eu quero mais, eu preciso mais de Deus, eu preciso ser santo, e aí eu começo a ir para comungar do corpo dele, para receber o corpo e o sangue dele. Adoração, a gente adora. Depois a meditação da palavra, a Bíblia no meu dia a dia, todos os dias. A confissão, ele colocou como proposta de vida para nós, uma vez ao mês, ou se nós precisarmos de mais uma vez. Os jejuns nas sextas-feiras e o rosário, o terço. Diga para quem está do seu lado, é difícil? Diga para quem está do seu lado, é difícil? Não é não, fala para ele, não é não. É uma santidade alcançável. Balança a mão desse irmão e diga: aquilo que a Canção Nova ensina, que o Padre Jonas pregou, ensinou, balança a mão dele, é uma santidade alcançável. Balança a mão desse irmão e diga assim: só não é alcançável para aqueles que perdem tempo, para aqueles que esquecem que tem uma alma para salvar. Mas você e eu, balança a mão dele, diga: nós, neste aniversário da Canção Nova, vamos sair daqui pulando de alegria, declarando aos santos ou nada, porque existe uma santidade alcançável. Balança a mão desse irmão e diga: porque Deus acredita em você, a igreja acredita em você, a Canção Nova acredita em você. Balança a mão desse irmão e diga: e a partir de agora, você precisa acreditar. Diga bem forte para esse irmão: você precisa acreditar que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e íntegro diante dele no amor. E é a vida espiritual que vai fazer de você um cristão, um católico cheio do fogo do amor, aleluia, cheio do fogo do amor, aleluia. Vai se colocando de pé, se coloca de pé. Eu queria pedir para o ministério cantar ou santos ou nada. Eu acredito. Você acredita? Levanta suas mãos e diga: Senhor, obrigado, porque eu estava no seu pensamento eterno, desde toda a eternidade. O Senhor pensava em mim, para que eu fosse santo e íntegro diante do Senhor, no amor. Agora feche os seus olhos com as suas mãos erguidas e diga: o amor é o fogo do Espírito Santo, que queima, que arde, que capacita, que santifica. Eu te peço agora, Espírito Santo, me retira, por favor, do mistério da iniquidade e me coloca no mistério da salvação, vivendo a minha vocação: santidade, justiça, integridade diante de Jesus no amor. Os santos ou nada. Só quem acredita canta. Queremos ser. Ergue os seus braços. Deus, nós queremos. Santos ou nada. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Canta mais forte. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Mas queremos ser.
santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir. em todo o meu processo, Acima de tudo, acima de tudo, vivendo na dor e o sofrer, vivendo a dor e o sol, ou santos ou nada, ou santos ou nada, canta Brasília, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, 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 força, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou ou nada. santos ou nada. Quem aqui se decide de verdade, levanta a sua mão. Se você, eu vou dar, abaixa de novo, vou dar um tempo para aqueles que estão com dúvida. Aqueles que estão com dúvida, eu vou te dizer uma coisa: não esqueça que você tem uma alma para salvar. Não se esqueça. Mas para salvar sua alma, você vai ter que tomar uma decisão radical. Então, quem se decide de verdade, levanta as suas duas mãos lá no alto. Quero chamar o Frei aqui para junto comigo abençoar você, a sua decisão. Nós sacerdotes queremos estender as mãos e pedir que o Senhor cele na vida daqueles que se decidiram aqui neste ginásio, que se decidiram em casa, a vida daqueles que são alcançados nesse momento, que o Senhor cele a santidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os santos ou nada